Olá a todos, estou de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou apresentar uma prova direta deste limite que eu aqui tenho. Trata-se de um dos limites notáveis mais conhecidos, surge nos manuais do 12º ano, contudo, em tais manuais não aparece uma demonstração deste limite. Pelo menos nos livros que eu consultei não vi tal demonstração. A prova que eu vou apresentar neste vídeo utiliza o estritamente necessário. Essencialmente vou usar o facto de E, o número de Euler, ou o número de Neper, ser o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n tende para mais infinito. Por vezes, vemos demonstrações deste limite feitas um pouco à pressa e que, de certa forma, não são válidas. Uma delas é esta que eu vou aqui escrever. O limite, quando x tende para 0, de e elevado a x menos 1 sobre x é igual ao limite, quando x tende para 0. Aqui temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vou derivar o numerador e também o denominador e, portanto, obtemos e elevado a 0, ou seja, 1. Utilizamos aqui a regra de L'Hopital, sem demonstrar, mas bem mais grave do que isso, utilizamos que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, quando na demonstração desta derivada ou na dedução desta derivada se utiliza precisamente o facto deste limite ser igual a 1. Portanto, esta resolução não é válida. Outras vezes vemos esta resolução. O limite, quando x tende para 0, de e elevado a x menos 1 sobre x é igual. Aqui vou efetuar a mudança de variável y igual a e elevado a x menos 1. Obtemos então limite com y também a tender para 0 de y sobre, x é ln de 1 mais y. É fácil ver isso. Bom, igual a 1 sobre o limite, quando o y vai para 0, de ln de 1 mais y sobre y, igual a 1 sobre o limite, quando o y vai para 0, de ln de 1 mais y elevado a 1 sobre y, igual a 1 sobre... Bom, agora vou efetuar a seguinte mudança de variável. Z igual a 1 sobre y. Além disso, vou permutar o ln com o limite. Portanto, ln de limite, quando z agora vai para mais ou menos infinito, ok? De 1 mais 1 sobre z elevado a z. Bom, e isto é igual
1 sobre ln, bem, e o que temos aqui é precisamente E, ou seja, 1 sobre 1 igual a 1. Nesta resolução utilizamos a função logarítmica, ln. Aqui estamos a usar algumas das propriedades dos logaritmos. Tradicionalmente, os logaritmos são ensinados depois deste limite notável. Vou considerar esta resolução também como não válida. Bom, vamos então passar ao vídeo. Vou começar por demonstrar que o limite, quando n tende para mais infinito, de n, que multiplica por e elevado a 1 sobre n menos 1 é igual a 1. Então, vamos lá à demonstração. Vejamos o seguinte. Dado um número real epsilon positivo qualquer, existe um natural n0 tal que n vezes e elevado a 1 sobre n menos 1, desta maneira, é maior do que 1 e menor do que 1 mais epsilon para todo o natural n maior ou igual do que n0. Bom, porquê? Vimos num vídeo anterior que 1 mais 1 sobre n, tudo isto elevado a n, é menor do que é para todo o n pertencente a n. Esta sucessão que aqui temos é estritamente crescente e tem limite e. Bom, elevando ambos os membros desta desigualdade a 1 sobre n, obtemos 1 mais 1 sobre n menor do que é elevado a 1 sobre n. Ou seja, 1 sobre n é menor do que é elevado a 1 sobre n menos 1. Multiplicando agora esta desigualdade por n, concluímos então que 1 é menor do que n vezes e elevado a 1 sobre n menos 1. Bom, e isto é válido, como disse, para todo o n pertencente a n. Bom, e com isto demonstramos esta desigualdade que temos aqui. Portanto, neste caso, qualquer n0 serve. Bom, vejamos agora como demonstrar esta desigualdade. Portanto, pretendemos provar que esta desigualdade é válida para todo o n maior ou igual que um certo n0. Vou então considerar um epsilon maior do que 0, 1 mais epsilon é maior do que 1 e 1 sobre 1 mais epsilon é menor do que 1. Bom, e portanto, é elevado a 1 sobre 1 mais epsilon é menor do que é. Bom, logo existe
um índice n0 pertencente a n, tal que, de seguida, justifico aquilo que eu agora vou escrever, é elevado a 1 sobre 1 mais epsilon é menor do que 1 mais 1 sobre a parte inteira de n sobre 1 mais epsilon mais 1, tudo isto elevado à parte inteira de n sobre 1 mais epsilon para todo o n maior ou igual a n0. Bem, porquê? Bom, n sobre 1 mais epsilon dentro destes parênteses designa então a parte inteira deste número real. Trata-se do maior número natural menor ou igual do que n sobre 1 mais epsilon. À medida que n cresce, isto é, quando n tende para mais infinito, a parte inteira de n sobre 1 mais epsilon não decresce e tende também para mais infinito. Este número natural que aqui temos e aqui vai para mais infinito quando n tende para mais infinito. Por outro lado, esta sucessão que eu aqui tenho é não decrescente e, acima de tudo, tem limite E, converge para E. Bom, isso é fácil de ver se nós somarmos e subtrairmos aqui 1. Ok? Bom, logo existe um n0 pertencente a n, tal que esta potência é maior do que este número real, que é menor do que E, para todo o n maior ou igual do que n0. Bom, agora vou elevar ambos os membros ao inverso desta parte inteira. Portanto, aqui ficamos com 1 mais 1 sobre a parte inteira de n sobre 1 mais epsilon mais 1. Maior do que E elevado a 1 sobre 1 mais epsilon vezes 1 sobre a parte inteira de n sobre 1 mais epsilon. Tudo isto em expoente. Bom, e por sua vez, maior ou igual do que E elevado a 1 sobre 1 mais epsilon vezes 1 sobre n sobre 1 mais epsilon. Bem, porquê? Porque n sobre 1 mais epsilon é maior ou igual do que a sua parte inteira. E, portanto, 1 sobre este número real é menor ou igual do que 1 sobre este natural. Ok? Logo, todo este expoente é menor ou igual do que este e, portanto, vale esta desigualdade. Bom, mas o que temos aqui é precisamente E elevado a 1 sobre n.
Bom, agora resulta que e elevado a 1 sobre n menos 1 é menor do que 1 sobre a parte inteira de n sobre 1 mais epsilon mais 1, por sua vez, é menor do que 1 sobre n sobre 1 mais epsilon. Aqui, mais uma vez, a parte inteira de um número real mais 1 é maior do que esse número real. Portanto, considerando os inversos, aqui ficamos com menor. Bem, mas isto dá precisamente 1 mais epsilon sobre n. Bom, agora vou multiplicar estas desigualdades por n, obtemos n vezes e elevado a 1 sobre n menos 1, então menor do que 1 mais epsilon. Portanto, isto é válido para todo o n pertencente a n. Aliás, para todo n maior ou igual do que aquele n0 que temos ali em cima. Ok? Bom, com isto demonstramos estas duas desigualdades e isto significa precisamente que o limite, quando n tende para mais infinito, de n vezes e elevado a 1 sobre n menos 1 é então igual a 1. Ok? Bom, a parte mais difícil já está. Vamos agora, então, demonstrar o limite notável que nos trouxe aqui. Portanto, dado um número real positivo x, pequeno, existe n pertencente a n grande, tal que x é menor ou igual do que 1 sobre n e maior do que 1 sobre n mais 1. Ok? Bom, portanto, e elevado a x é menor ou igual do que e elevado a 1 sobre n. Ok? Bom, e elevado a x menos 1 é menor ou igual a e elevado a 1 sobre n menos 1. Bom, daqui podemos também concluir o seguinte: e elevado a x é maior do que e elevado a 1 sobre n mais 1. E, portanto, retiro aqui 1 e aqui também. Ok? Bom, então, vou agora pegar nesta desigualdade e dividir ambos os membros por x. Portanto, e elevado a x menos 1 sobre x é menor ou igual e elevado a 1 sobre n menos 1 sobre x. Bom, menor do que n mais 1 vezes e elevado a 1 sobre n menos 1. Porquê? Porque n mais 1 é maior do que 1 sobre x. Cá está, n mais 1 é maior que 1 sobre x. Bom, e isto agora é igual a n mais 1 sobre n
que multiplica por n vezes e elevado a 1 sobre n menos 1. Bom, e pelo que acabamos de ver, isto tende para 1 vezes 1, ou seja, 1, quando o n tende para mais infinito. Bom, agora vamos considerar esta desigualdade e vamos, na mesma, dividir ambos os membros por x. Portanto, o x é positivo, isto é maior do que e elevado a 1 sobre n mais 1 menos 1 sobre x. Maior ou igual do que n, que multiplica por e elevado a 1 sobre n mais 1 menos 1. Bom, porquê? Reparem, diz aqui que 1 sobre x é maior ou igual do que n. Cá está. 1 sobre x é maior ou igual do que n. Bom, agora isto é igual a n sobre n mais 1, que multiplica por n mais 1 vezes e elevado a 1 sobre n mais 1 menos 1. Bom, e tal como há pouco, isto tende então para 1 vezes 1, que é igual a 1, quando n tende para mais infinito. Bom, e portanto, com isto, através desta desigualdade e desta, nós provamos que o limite, quando x tende para 0 por valores superiores, de e elevado a x menos 1 sobre x, é então igual a 1. Está aqui. Ok? Bom, vamos agora considerar o caso em que x tende para 0 por valores inferiores, portanto o limite, quando x tende para 0 menos, de e elevado a x menos 1 sobre x, é igual, portanto aqui vou considerar y como sendo menos x, ok? Então, fica o limite com y a tender para 0 por valores superiores, de e elevado a menos y, menos 1 sobre menos y, ou seja, limite, quando o y tende para 0 mais, de 1 menos g elevado a menos y sobre y, igual ao limite, com y a tender para 0 por valores superiores, vou colocar e elevado a menos y em evidência e vai multiplicar por e elevado a y menos 1. Bom, tudo isto sobre y. Bem, e agora, pelo que acabamos de ver, isto é igual então a 1 vezes 1, ou seja, 1. Bom, e desta maneira podemos então agora escrever que o limite de e elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0, por valores superiores ou inferiores, tanto faz, é igual a 1. E, portanto, foi desta maneira que conseguimos demonstrar este limite notável usando o estritamente necessário. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!